Evangelho de João, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Querido Senhor, no precioso nome do Teu Filho Jesus é que nós nos congregamos esta noite. Somos muito gratos a Ti porque nós temos essa liberdade, Senhor. E queremos nos encomendar ao Senhor, a palavra da Tua graça, Tua palavra que é lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. E é a única que pode nos edificar. Queremos sentar aos Teus pés, queremos ouvir a Tua voz ressoando novamente. Queremos observar essa porta aberta, Senhor, para o Evangelho, para nós. Senhor, desde os céus, desde toda a eternidade. Senhor, o Senhor nos chamando para estar contigo. Senhor, apesar de nós, perdoa as nossas misérias e pecados, Senhor. E, Senhor, esclarece um pouco mais cada um de nós com a luz que vem de Ti mesmo. Tu és a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Faz resplandecer o Teu rosto sobre nós e seremos salvos. Ó Senhor dos exércitos, faz resplandecer o Teu rosto sobre nós e seremos salvos. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, a religião é, muitas vezes, o atrapalho que nós temos de nos aproximar, chegarmos a Cristo. Às vezes, nós estamos acomodados com a nossa vã maneira de crer. Às vezes nós criamos sistemas de crença, criamos maneiras de chegar ao céu, consciente ou inconscientemente. Quando somos perguntados por Deus por que maneira somos salvos, falamos: nós somos salvos pela graça. Mas quando nós observamos nossas atitudes, nós temos tentado
angariar o céu pelas nossas próprias forças, muitas vezes. A religião nos atrapalha. Como atrapalhava esse homem? Não é verdade? Esse homem que tinha posição, reconhecimento, recursos, que era alguém que era um mestre em Israel, mas que estava em trevas. E a palavra de Deus diz que aquele que está em trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Isso que a palavra diz. Nós estamos no meio de um mundo de trevas, trevas religiosas, trevas da ignorância, trevas na moralidade, trevas em todos os sentidos. Trevas. Mas se nós podemos notar no nosso texto aqui, esse era um homem que pensava saber as coisas. Ele disse ao Senhor Jesus: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E muitas vezes nós sabemos das coisas. Nós sabemos até explicar as coisas. Não é assim que acontece conosco, irmãos? No livro do John Bunyan, O Peregrino, temos um personagem chamado Tagarela. Ele está entre os falsos mestres. E ele sabe conversar sobre qualquer coisa. Ele é um especialista em qualquer coisa. E no caminho, juntamente com o fiel e com o cristão, eles se deparam com ele no caminho. E os irmãos sabem qual é esse caminho. É desde a cidade da destruição até a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a Sião celestial, o monte de Deus. E o livro retrata toda a peregrinação do cristão durante a sua vida, desde a sua tirada da cidade da destruição até a sua entrada na glória. Não é assim? Nesse caminho ele se depara com um dos falsos mestres. E ele é o Tagarela. Ele fala bastante sobre tudo. Ele até fala para o cristão e para o fiel: levante um tema e conversaremos a respeito. Mas ele não sabe que cristão conhece de onde ele veio e quem ele era, né? E o mau testemunho que ele tinha entre a sua família, no seu trabalho, na cidade toda falava que ele falava as coisas, mas não vivia. Que ele sabia dialogar sobre a fé, sobre as coisas espirituais, mas de fato, quando ele era realmente confrontado com servir a Deus, ele se afastava. E foi isso que cristão instruiu o fiel a fazer com ele, confrontá-lo com a verdade. E é isso que está acontecendo aqui, com esse religioso. Esse homem que pensava que a porta do aprisco das ovelhas era só para o povo de Israel, porque ele era um povo tirado de todas as nações para ser o povo de Deus. Ele pensava que ele era exclusivo e que o seu pedigree o garantiria na presença de Deus. Somente por ele ser filho de Abraão, somente por ele ser do povo da aliança, ele já estava garantido. E eles criaram um sistema bem elaborado de normas, preceitos para se achegarem a Deus. Ele não aceitava de maneira nenhuma que a salvação seria por fé, pela graça, por obra milagrosa do Espírito Santo, e que ele não tinha nada a respeito do que fazer acerca da sua salvação. E ainda mais, o fato de ele ouvir de Jesus essas palavras do verso 15, para todo aquele que nele crê, todo aquele, não só o judeu, todo aquele que cresce, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, somente para a glória de Deus, somente pela transformação dada pelo Espírito Santo, para que todo aquele que nele crê. Essas frases de Jesus fizeram aterrorizar o coração daquele homem religioso. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós, à semelhança dos fariseus, nós queremos selecionar aqueles que estarão na glória com Cristo, porque nós julgamos que eles têm que ter alguns pré-requisitos para entrar na glória. Eles têm que ser pessoas boas, pessoas bem educadas, pessoas que não fazem o mal a ninguém, pessoas que se qualificam de alguma maneira no nosso crivo de moralidade, para então, assim e só então, poder estar qualificados para o céu. E Jesus não diz isso. Jesus diz que é para todo aquele que crê. Então, pense no pior homem da face da terra. Um assassino, um pedófilo,
um estuprador, um homicida, o pior homem da face da terra. E esse homem estará no céu somente se crer no Senhor Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra maneira de entrar no céu. E agora pense no mais moral, no mais criterioso, no mais reto diante dos seus olhos, que faz todas as coisas corretamente, que não deve nada a ninguém. Ainda assim, depois de viver uma vida assim, ele irá para o inferno, se não crer no Senhor Jesus. Os irmãos percebem, irmãos? A porta está aberta, irmãos, para todo aquele que crê. A porta está aberta. Os irmãos me entendem, irmãos? Nós não podemos ser como os fariseus, guias cegos, que não entram e não deixam que os outros entrem. Essa era a religião dos fariseus, a religião de hipócritas. Esse homem foi tocado com a mensagem de Jesus e ele sabia da sua hipocrisia. Porque o hipócrita conhece a sua real condição, a sua hipocrisia. E muitas vezes, meus irmãos, nós somos hipócritas. Nós fingimos ser aquilo que nós não somos. Nós nos pagamos, como diz a gíria moderna, de espirituais, quando nós somos carnais. Quando nós estamos envolvidos com toda sorte de pecados, ganâncias, cobiças, coisas dessa terra. Mas, por fora, queremos que as pessoas olhem para nós e nos admirem, não é assim? Assim eram os fariseus, como sepulcros cobertos, né? Por fora, pintados, belos, embelezados, e por dentro, cheio de podridão e rapina. É assim que Paulo demonstra lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Paulo vai colocando até o capítulo 3, verso 20, todos os homens no mesmo pacote. Todos eles no mesmo pacote. Os pecadores, os idólatras, todas aquelas listas de pecados lá do capítulo 1, aqueles que resistem a Deus, resistem à verdade por causa da injustiça. Aí no capítulo 2 ele fala dos moralistas. Quem és tu, homem? Ele diz. Não é assim, irmãos? Moralista, aquele que diz que é melhor que os outros. Depois ele coloca no pacote os judeus. Ele diz, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, ele diz para moralista. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. E pode ser que alguém se levante e diga, mas eu não faço tal coisa. O Senhor Jesus disse, irmãos, que aquele que olha para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Aquele que aborrece o seu inimigo, que odeia seu irmão, é culpado do pecado de assassinato. O Senhor Jesus conhece as mentes e os corações dos homens. O Senhor sabe a nossa condição. Como diz o final do capítulo 2, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muito vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E diz o texto, e não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo conhecia o que, irmãos? Ele mesmo sabia qual era a natureza humana. Nós temos um problema sério, irmãos. Sabe qual é o problema sério que nós temos? Nós não conhecemos sobre o pecado. Nós não conhecemos, muitas vezes, o que o pecado causou na natureza humana. Jesus sabia. Nós não sabemos. Nosso problema realmente é teológico. Muitos não gostam de ouvir a palavra teologia, o nosso problema é teológico. Porque nós temos uma falsa opinião sobre nós mesmos, porque nós não sabemos o que o pecado causou na natureza humana. E a semelhança, muitas vezes, de Nicodemos e desses judeus, nós estamos nos enganando. João 8, 24, Jesus está falando com aqueles judeus que creram nele. Jesus diz assim para eles, por isso, eu disse que morrereis nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Os irmãos percebem, irmãos? Se nós não crermos, de fato, em Cristo, se nós não crermos no Cristo das Escrituras, no Cristo da eternidade, no Cristo da encarnação, da pessoa humana dele, sem pecado,
daquele que se entregou voluntariamente numa cruz para levar o castigo dos nossos pecados, foi levantado no madeiro, como uma serpente que levou a nossa maldição. Se nós não crermos nele, os nossos pecados morreremos. Não importa o quão bom seja o nosso procedimento nessa terra. Esse é o critério para entrar no céu. Essa é a porta do céu. Crer no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Começa com um novo nascimento, com a implantação de uma nova natureza. Mas às vezes a nossa cegueira é a cegueira religiosa. A cegueira que vem do orgulho por nós não reconhecermos a nossa real condição. A salvação é para os humildes de espírito, daqueles que tremem diante da palavra. A salvação é para aqueles que viram a sua real condição. A salvação é para aqueles que reconhecem a pecaminosidade do ser humano. É para eles que foi aberta a salvação. Os irmãos entendem, irmãos? O que tem nos atrapalhado de nos achegarmos a Cristo, irmãos? O que tem nos atrapalhado de depender totalmente de Cristo, meus irmãos? O que tem nos atrapalhado de nos confiarmos totalmente a Cristo e entrarmos pela porta que é Cristo? Pode ser que seja a nossa moralidade. Pode ser que seja a nossa religiosidade. É interessante, eu ouvia esses dias atrás de uma pessoa que dizia que nós, por nos reunirmos somente em nome do Senhor, não temos nenhuma formalidade cristã, como as igrejas históricas têm. Então, como pode haver salvação no nosso meio? E a pessoa que mencionava tal coisa era nitidamente alguém que não conhecia a verdade, que não conhecia Cristo, que não tinha Deus, nem era nascida de novo. Mas, desde criança, havia sido educada na religião cristã. Interessante, irmãos. Que interessante, irmãos. E se você perguntasse a respeito de qualquer coisa da religião cristã, a pessoa saberia te dizer. Até mesmo de coisas que nós, muitas vezes, não sabemos articular muito bem. Era como tagarela, né? Mas quando se observava a vida, não havia fruto de novo nascimento. Não havia arrependimento, não havia mudança de vida, não havia transformação interior, não havia realidade exterior de testemunho. Que interessante, irmãos. Imagine o tamanho da cegueira. Imagine o tamanho da cegueira. Professando o Senhor Jesus com os seus lábios e com o coração longe do Senhor. Louvando com os lábios, criando preceitos que são doutrinas de homens, criando sistemas bem articulados como os fariseus, para levar pessoas ao céu e fazendo elas duplamente filhas do diabo, assim como eles são. Que coisa terrível, irmãos. Menosprezando os pobres, menosprezando aqueles que são pecadores, pensando ser melhores que os outros. Não é esse o espírito de Cristo. Não é esse o espírito daqueles que recebem o Evangelho. O espírito daqueles que recebem o Evangelho é outro espírito. É o espírito de João Batista. Não é o espírito dos discípulos de João Batista, como nós poderíamos observar a partir do verso 22 em diante. Estavam com inveja de João Batista, de Jesus para com João Batista. E foram reclamar com João Batista a respeito de Jesus. E nem chamaram Jesus pelo nome. Disseram: aquele que desse testemunho, além do Jordão, está batizando. E todos vão ao seu encontro. Esse é o espírito do mundo. Esse é o espírito que quer posição, glória, irmãos. Entre nós não é assim, disse o Senhor Jesus. Entre nós não é assim. E João dá uma lição a eles. A lição daqueles que recebem a Cristo verdadeiramente. Sabe qual é a lição que João diz a eles? A lição é: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for concedida. Que lição? Coloque o seu nome embaixo da palavra homem. Se não for concedida do céu, coisa alguma te aproveitará.
Se não for realidade espiritual, coisa alguma te aproveitará. E você deve dizer, o Cristo é Ele, não eu. O holofote é para Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Ele é o Salvador do mundo. É por meio dele que as pessoas são salvas. Eu não sou o Cristo, João disse de si mesmo. Fui enviado como seu precursor. E João segue dizendo, quem tem a noiva é o noivo. Eu sou o padrinho. Quando eu ouço a voz do noivo, me alegro. Não é assim? Essa alegria já se completou em mim, ele disse. Convém que ele cresça e eu diminua. Nós vamos falar isso em outra semana. Esse é o espírito daqueles que foram salvos. Isso já começa no princípio da salvação. A humildade é o senso de nada ser para que Deus seja tudo. Como já dizia o irmão Andrei Murai, a humildade é o senso de nada ser para que Deus seja tudo. O humilde de espírito é aquele que reconhece a sua miséria para que Deus possa alcançá-lo em sua vida. E recebe de graça da água da vida, sem dinheiro e sem preço. Pode beber porque não está tentando comprá-la com boas obras, com bom procedimento, não está tentando criar uma escada para o céu nas suas próprias forças, mas reconhece que Jesus, o Filho de Deus, é a escada que liga o céu e a terra. É sobre ele que sobem os homens e descem os anjos a serviço do Altíssimo. Ele é o único que recebeu o Espírito de maneira ilimitada e distribui dons aos seus filhos, aqueles que nasceram de novo. E que abriu a porta da salvação para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A vida eterna é a vida incriada, atemporal. Se relaciona com o nosso relacionamento com Deus, com a Trindade. Conhecer a Deus de fato e de verdade. Experimentar a Deus, conversar com Deus, ser amigo de Deus, ser servo do Altíssimo. A vida eterna é esta, Jesus disse, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Ela é dada de graça. Ela é dada a todos aqueles que creem no Filho de Deus. Que coisa, né, irmãos? Isso era uma bomba para um fariseu. Era revolucionário para um fariseu, para um mestre da lei, para alguém que criou um sistema bem organizado de moral e bons costumes, piamente cria, que poderia alcançar o céu. Quando te perguntam, por que você vai para o céu? Ou por que alguém estará no céu? O que você diz? Quando te perguntam sobre você ser uma pessoa má, ou dizem que você é uma pessoa má, pecadora, o que você diz? Como você se sente? Quando falam a respeito de você, vamos mudar a pergunta, e descreve a natureza da sua malignidade de diversas formas, às vezes seu marido, às vezes com um espírito equivocado, falando a verdade para você, ou sua esposa falando a verdade para você, de todos os seus pecados, que ela conhece muito bem, porque convive com você, né? E quantos outros que Deus conhece, mas ela não. Mas esses que ela conhece, ela joga na sua cara. Como é que você se sente? Você sai à sua própria defesa? Você é melhor do que o que estão descrevendo a respeito de você? Eu sou melhor do que estão dizendo a respeito de mim? Não, irmão. Provavelmente eles não descobriram todas as nossas questões e pecados. Senão teriam muito mais a falar a nosso respeito. Porque o pecado habita em nós. E é como um cadáver em decomposição agarrado no nosso corpo. O que direi dizer de nós mesmos? Bendito seja o Senhor, que é para estes que se reconhece de tal forma que o Filho de Deus foi enviado. Como diz Lucas capítulo 19, verso 10. Que ele veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Aquele que havia se perdido. Não aquele que pensa que sabe, não aquele que pensa ser alguma coisa, aquele que havia se perdido. Foi para esses que Jesus veio buscar
selvagem. Foi a esses que o pastor desceu do céu. Essas ovelhas perdidas, né? Desgarradas. Irmãos, como nós nos encontramos com religiosos? Como o que impede eles da salvação é a sua crença de que eles sabem a respeito da Bíblia, a respeito das coisas espirituais. Como é terrível. Como isso traz consigo o orgulho que habitou no coração de Satanás e o derrubou da glória. Se Deus não poupou um anjo caído, imagine um homem perdido como esse, desgarrado, no orgulho, aprisionado, irmãos. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus resiste o soberbo. Em que posição você está hoje? Vamos fazer um raio-x na sua vida, na minha vida? E vamos descobrir em que posição nós nos encontramos. Deus resiste o soberbo. Você pensa que você ama mais os outros do que a si mesmo? Vamos andar juntos e deixa eu começar a pisar no seu calo, no seu pé. Aí você vai descobrir o quanto tem de autoproteção, autopreservação, alto ainda em você e em mim. Autojustificação. A salvação é para aqueles que reconhecem suas misérias e pecados. Por causa disso, eles confiam plenamente no Salvador, que é o único que pode tirar eles dessa real condição. E ele conhece o coração dos homens. E ele já disse, se não crerdes que eu sou, os vossos pecados morrereis. Lucas 7 fala de um fariseu que convidou Jesus para jantar na sua casa. O nome dele era Simão. Enquanto ele estava à mesa, chega uma mulher, e o texto diz que era pecadora, por trás dele, porque eles ficavam com os pés virados para trás. Começou a chorar e derramar as lágrimas sobre os seus pés, lavando seus pés com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. E aquele homem fariseu, a primeira coisa que ele teve foi uma percepção errada sobre Jesus. Ele disse, se este fosse profeta, bem saberia quem o tocou, porque é uma pecadora. Né? Ele tinha uma percepção errada sobre Jesus e uma percepção errada sobre si mesmo e também sobre a mulher. Né? E Jesus conta uma parábola para ele de 2 homens que deviam 2 quantias diferentes. Um devia muito, outro devia pouco. Ambos foram perdoados. Jesus perguntou, quem mais ama? E ele soube responder bem, porque ele não relacionou na mente dele a história de Jesus consigo mesmo. É isso que nós fazemos para fugir da salvação. A salvação é anunciada e nós apontamos as setas para um terceiro. Por isso nós não somos salvos. A palavra de Deus diz respeito a nós, não a terceiros. Ela tem que ser aplicada à nossa própria vida e existência. Não a uma pessoa que você pensa que deveria estar ouvindo essa mensagem. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Nós somos o fariseu da história. Nós somos os publicanos e pecadores da história. Nós somos os adúlteros da história. Nós somos os mentirosos da história. Nós somos os hipócritas da história. Somos nós, irmãos, não outros. Isso coloca o ser humano no seu devido lugar. Todos nós no devido lugar, para que Cristo seja exaltado sobre todos, porque só a Ele se deve a glória pelos séculos dos séculos. Quando você se levanta em autojustificação, autodefesa, autopreservação, você está atentando contra Deus, dizendo que Deus sabe menos a respeito de você do que você mesmo. E depois nós dizemos assim, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é verdade. Não é verdade. Na prática não é verdade. Como é que nós podemos fazer o teste? Vá no cemitério. Isso mesmo. Procure alguém que você conheceu lá. Chegue diante do caixão dele e comece a dizer todas as coisas que as pessoas estão falando mal dele. Volte e conte para mim a reação que ele teve.
Que reação que ele teve? Nenhuma. Ele está morto. Não é? Agora vai lá e faça o contrário. Tudo que as pessoas disseram a respeito dele que são boas, suas virtudes, suas qualidades. E depois venha me dizer o que ele disse a respeito disso. Aí ele disse, coisa nenhuma, ele está morto. Né? Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que significa. É isso que significa. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então não tem nada a ver conosco, irmãos. Por isso o Evangelho diz respeito só a uma pessoa, a pessoa bendita do Filho de Deus. Quando nós descobrimos a real condição, o abismo que nós nos encontramos, vamos nos lançar a Ele de braços abertos. E o Evangelho de João usa muitas figuras para falar do crer. Porque esse crer que é o necessário para que nós possamos entrar pela porta. E não tem outro caminho. É pela fé. E pela fé somente. Não fé mais obras, não fé mais religiosidade, não fé mais ritos religiosos. Só pela fé. Somente pela fé. A fé verdadeira, viva, da Escritura. E como diziam os reformados, a fé tem 3 aspectos distintos. Um deles é o conhecimento da fé, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O segundo é a confiança da fé, quando você se apega àquilo que você conhece, que você ouviu. Se você ouviu. Se você ouviu. O Senhor Jesus disse que os mortos ouviriam a voz do Filho do Homem. Nem os mortos podem deixar de ouvir a voz daquele que fala com eles. Se você ouviu. Então, se você ouviu, você descobriu a verdade e recebeu o testemunho, como nós lemos, de Deus a respeito do seu Filho. Aí você se entrega a Ele. Qual é o terceiro aspecto? Aí você assente aquilo, você obedece. Essa é a obediência da fé. Você responde voluntariamente. Você não confia em mais nada, só nele. Você confia inteiramente a Ele, a sua salvação. Aí um dia, se você for entrar na glória, vai ter um registro da sua vida naquele lugar. E aí, embaixo desse registro vai estar escrito: todos os pecados foram perdoados por causa do sacrifício expiatório do Filho de Deus, que se fez maldição no lugar pelo Lucas, fulano de tal. Por causa disso, o nome dele está escrito no livro da vida. Nenhuma condenação há para ele. Ele pode entrar no gozo do seu Senhor, na glória do céu. Como diz o nosso texto, né, irmãos? Quem nele crê não é julgado. Seu destino eterno está traçado, está estabelecido. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Você não sabia disso, não? Será que é assim que nós apresentamos a Cristo? Pensa se não é assim, desse jeito que eu vou descrever, que nós apresentamos a Cristo. A gente chega para alguém que nós julgamos ser bom, nós julgamos fazer todas as coisas de maneira coerente, correta, que tem determinado tipo de moralidade, que é um bom empregador, um bom funcionário, um bom pai, bom, e nós vamos citando. E nós vamos evangelizar tal pessoa, nós chegamos para ela e dizemos assim: você precisa de um propósito na sua vida. Um verdadeiro alvo para a sua existência. Esse alvo é Cristo. É o que te falta, Cristo. Você já tem tantas coisas, só falta Cristo. E nós reduzimos Cristo à cereja de um bolo, irmãos. Ele já tem todo o bolo da moralidade, da vida adequada, ele já é religioso, ele já faz coisas boas, serve as pessoas, só falta Cristo na vida dele. Não é verdade? Segundo esse texto, quem não crê já tem sobre ele uma sentença de morte e de condenação desde que nasceu. Desde que nasceu. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Sobre toda a raça humana, desde o seu nascimento. E é isso que herdamos dos nossos pais. O pecado de Adão, o velho homem, a velha natureza, sobre a qual está a condenação divina. É isso que nós herdamos. E não tem outro mecanismo
que nós possamos usar para nos livrarmos dessa condenação, a não ser crermos em Cristo Jesus. Não tem outro jeito. Quem não crê já está julgado. Porque não crê, esse é o motivo. Não é nenhum outro. Não é porque é uma pessoa ruim. Não é porque é um assassino, um idólatra. Não é porque é um ladrão, um mentiroso. Não é porque não paga as suas contas. Não é, não. É quem não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o motivo. Não importa o quanto saiba da Bíblia, não importa quanto religioso seja, se morrer sem crer realmente que Cristo é a única coisa, a única pessoa existente no universo que pode levá-lo para o céu, porque pagou a dívida dos seus pecados, se não crerdes que eu sou, disse Jesus, nos vossos pecados morrereis. Não é se você crê em mim, irmão. Não é se você crê em algum outro intermediário. Não é que, quem sabe, tem algum homem aí que representa Deus que possa fazer alguma coisa a seu favor. Não, 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 não. Não é? Não é a docilidade de uma mulher que vai tocar o coração de Deus e você vai para o céu por causa das intercessões dela ou de qualquer outro. Não, 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 não. Aquele que não crê tem sobre si uma sentença de julgamento, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, se crê de todo o coração, realmente se crê de todo o coração, a palavra de Deus diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. O Filho foi habitar dentro dele. O Filho regenerou o espírito dele. O Filho selou com o Espírito. O Filho escreveu o seu nome no livro da vida. Ele está guardado nas mãos de Deus. O Filho intercede por ele. O Filho garante a salvação dele até o dia final. E que ninguém pode arrebatar das mãos do Filho. Mas é só se realmente confiamos inteiramente no Filho. Se nós não confiamos, estamos fazendo Deus mentiroso. Somos das trevas. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os irmãos perceberam? Por que as pessoas não querem se entregar a Cristo? Porque elas amam as suas más obras. Elas adoram sua hipocrisia, suas mentiras, sua falsidade, sua maledicência, sua pornografia, seu roubo, seu adultério, seu homicídio. Elas gostam disso. E é através dessas coisas que elas mantêm sua mente nas trevas e resistem à verdade. Como que a verdade vindo contra elas e elas segurando a verdade como se fosse uma mola pela sua injustiça, pela sua impiedade. O julgamento é este: a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz da vida veio ao mundo. A luz, como diz o capítulo 1, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Era essa pessoa bendita, eterna, feita carne, sem pecado, que estava falando com aquele religioso naquele dia. E quando fala que é uma obra divina, que Deus faz no coração do homem, a ser recebida somente mediante a fé, aquilo destrói todo o sistema religioso e de crença daquela criatura. Por isso que ele responde para Jesus: como pode suceder isso? E mais, Jesus fala para ele: não é só para vocês, é para todo aquele que crê. Piorou então. Não é? E muitas vezes nós fechamos a porta do céu de maneira religiosa. Não, aquele lá não. Esse lá também não. Não, é impossível. Pode ser que para minha avó, não, minha avó é uma pessoa tão boa. É mesmo, irmão. Mateus 19 diz: bom só existe um, que é Deus.
E Jesus confrontava eles. Vocês pensam que vocês obedecem às exigências de Deus? Se vocês pensam que obedecem, aquele que cumpre todos os mandamentos da lei viverá por ela. Vamos lá, tentem. 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 Sabe o que vocês vão encontrar? Moisés com uma vara atrás de vocês, exigindo uma perfeição que vocês são incapazes de produzir. Quando vocês berrarem por misericórdia, ele vai continuar com a vara dizendo, sem misericórdia. Pureza absoluta. Pureza que homem algum é capaz de cumprir. A lei foi dada como um aio para nos conduzir a Cristo. A lei foi dada para que evidenciasse as transgressões até que viesse o mediador, aquele que colocaria sobre si mesmo a maldição da lei em nosso lugar, como aconteceu em Números 21, na serpente do deserto. E eu disse aos irmãos, há muitas maneiras diferentes que esse evangelho aqui fala sobre o crer. Uma delas é olhar. Olharam para ele. Olhem para mim e vivam, diz o texto de Isaías 45, 22. É olhar para o Cristo da cruz, irmãos, que morreu na cruz, morte expiatória pelos nossos pecados. E qual foi o motivo, a causa do novo nascimento? Foi o amor divino por pessoas imerecedoras. Esse foi o motivo. E qual é a primeira bênção? A primeira bênção? Meu Deus, eu estava perdido. Eu estava condenado. A condenação do inferno estava sobre mim. O meu destino era o lago de fogo. O meu destino era viver eternamente sob a ira de Deus por causa dos meus pecados. Havia uma sentença condenatória de Deus contra mim por causa dos meus pecados. Aí o Filho de Deus veio, o Filho de Deus tomou sobre si as minhas ofensas, o Filho de Deus pagou todas as minhas transgressões, levou sobre ele todos os meus pecados e colocou a justiça dele sobre mim. E Deus disse, agora, por causa da justiça do meu Filho, você pode ser declarado justo. Declarado justo no tribunal divino, livre de todo julgamento, no que diz respeito às coisas eternas. Quem nele crê não é julgado. Está garantido. Pense nisso, irmão. O que nós celebramos hoje? Nós somos uma comunidade de perdão e de festa. Não é assim? Perdão, por quê? Por que você foi perdoado? Pode ser que com a nossa boca nós costumamos dizer, não, porque Cristo morreu em meu lugar. Mas o que isso significa? Quais as implicações disso? Por que Cristo tinha que morrer no seu lugar? Aquilo que era impossível ao homem. Não é isso que diz Romanos 8? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto aquilo que era impossível à carne, no que estava enferma pelo pecado, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e condenou Deus na carne de Cristo o nosso pecado, a fim de que agora em Cristo o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa é a primeira vinda. Isso é não é admissível por um judeu. Por quê? Porque ele esperava um Messias que destronasse Roma, colocasse os judeus como a primeira raça da face da terra e como governante de tudo. Não é assim? E o Messias veio para salvar as almas dos homens. Mas ele aparecerá a segunda vez. Ele é o varão medida de Deus. Agora que ele já apareceu a primeira vez, Atos 17 diz, agora, depois de aparecer a primeira vez,
Ele convoca todos os homens que se arrependam e creiam no Evangelho, porque ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Há um dia e hora marcado para o juízo final. Um dia e hora marcada. Aqueles que creem estão livres desse juízo eterno. Os que não creem estão debaixo da ira de Deus. Amém, irmãos? É uma bênção estar livre do juízo divino. É uma bênção. Quando nós pregamos o Evangelho para alguém, nós temos que pensar que devemos, de todas as formas possíveis, dizer a essa pessoa: fujam da ira vindoura. Aliás, é assim que começa o peregrino. Né? Ele está na cidade da destruição. E a Bíblia, John Bunyan diz, conforme os textos bíblicos, que ele descobre, né, que a cidade será queimada por fogo. E ele começa a ser consciente de todas as suas maldades e pecados. E ele tem medo que a terra se abra e engula ele, porque sobre as costas dele há um fardo que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar, irmãos. E esse fardo é tão pesado que, se isso acontecer, ele descerá vivo ao Hades. E o juízo de Deus cairá sobre ele. Né? E há um momento só, que quando ele contempla a cruz do Salvador, aquele fardo é retirado das suas costas. Diz que cai sem o auxílio de ninguém. Ao contemplar a salvação, a contemplar aquele que levou o seu pecado na cruz, o fardo é retirado das suas costas. Ele recebe uma veste de justiça. E ele recebe um rolo para guardar junto ao peito. E ele é marcado na sua fronte por Deus. E agora ele segue a peregrinação. E nessa peregrinação ele encontra muitos que não têm manto sobre eles, que não têm o rolo do livro, que não têm a marca. Não é assim? Muitos enganadores pelo caminho. Pessoas que querem entrar por atalhos. Tem uma hora que alguns pulam um muro. E ele pergunta: como vocês entraram aqui? Se o caminho, a entrada é lá atrás, pela única porta. A única porta, que é o Salvador Jesus. Jesus disse em João 10, eu sou a porta. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aqueles que pulam por outro lugar são ladrões e salteadores. Ele é a porta das ovelhas. Aquele que entra por ele, entra e sai e acha pastagem. Ele guarda as suas ovelhas. Estamos dentro do aprisco dele, aqueles que nasceram de novo. Não estamos à deriva, não estamos na mão do inimigo, não estamos debaixo das circunstâncias. Conosco não tem mais sorte, azar. Que azar, que sorte. Essas expressões comuns do nosso dia a dia, elas não existem na vida de um cristão, porque o cristão não está debaixo da sorte ou do azar. Ele está debaixo do governo de Deus sobre a vida dele. E até mesmo se Satanás quiser fazer alguma coisa a respeito dele, Satanás tem que pedir para fazer alguma coisa a respeito dele. E se receber autorização divina, pode fazer alguma coisa, porque Deus o salvou, Deus o está salvando e Deus o salvará completamente. E ele pode estar seguro que aquele que começou uma obra na vida dele há de completá-la. Então a fé, um dos exemplos dela é ver. Olharam para ele, foram iluminados. Outro exemplo é comer. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem a vida eterna. Outro exemplo é o que nós vamos ver um pouco adiante, da mulher samaritana, que é beber da água da vida, do dom de Deus. Né? Como ela disse para o Senhor Jesus: Senhor, dai-me sempre dessa água. E ele disse: conheceres o dom de Deus e quem te pede,
tu me pedirias que eu te daria água da vida. Isso é a fé, irmãos. A fé é a mão que pega a água no rio. A fé é o olho que contempla Cristo na cruz. É participar da vida dele. É a união com ele. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E quanto mais se alimenta, mais vida sobrenatural, mais vida espiritual. Você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Por que nos falta confiança? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Mas o contrário é verdadeiro, irmãos. Se você ouve coisas que não correspondem à verdade, você enche a sua alma, o seu vaso, de coisas inúteis. E é isso que vai governar a sua vida. Porque aquilo que você se alimenta, você se torna. Não é? Então, se você está de olho aí na economia, na política, e eu não vejo problema nenhum em você conhecer o mundo. O problema é que nós olhamos para o mundo na forma do mundo. Esse que é o problema. E uma pesquisa recente detalhou que 9% dos cristãos têm uma visão bíblica do mundo. O quê? A cada 100 cristãos, 9% realmente olha o mundo com o óculos divino da palavra de Deus? Vamos fazer um teste. Vamos fazer um levantamento, irmãos. Vamos fazer um questionário. Vamos fazer um inventário pessoal. Vamos descobrir se verdadeiramente a nossa ótica é a ótica divina. Porque senão, irmãos, nós precisamos urgentemente ser humildes de coração e reconhecer diante do Senhor que nós observamos o mundo pelos olhos do mundo. Nós realmente temos que nos consagrar a Deus, render as nossas vidas ao Senhor e pedir, Senhor, transforma-nos. Porque o homem natural não conhece as coisas de Deus. São loucura para ele. Essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Agora, quem é que tem a mente de Cristo, irmãos? Quem é que tem a mente de Cristo? Ah, eu tenho a mente de Cristo. Vamos fazer um inventário, irmão? Pessoal? Ou você está emprestando palavras do apóstolo Paulo? Emprestando palavras do apóstolo Pedro? De João? Vamos fazer com sinceridade um inventário espiritual, irmãos? Vamos observar, vamos tentar passar pelo crivo da palavra de Deus, ver se realmente nós temos a mente de Cristo, se a nossa mente é permeada com pensamentos divinos, está cheia da palavra de Deus, se a nossa memória está aguçada para todas as coisas que a palavra de Deus diz, para as verdades bíblicas, se nós observamos o mundo e fazemos a leitura por esse óculos da palavra de Deus, ou somos míopes, a nossa visão é turva, ou nós estamos tentando responder em nossas atividades no mundo com respeito ao mundo mesmo, né? Conforme o mundo, conformados ao mundo. Se for assim, irmãos, temos que parar de só recitar, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e começar a viver isso. Aí nós vamos começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Não vamos falar coisas de Deus que são mentiras a seu respeito. Não vamos falar coisas sobre Cristo que não condizem com o Cristo das Escrituras. Não vamos falar coisa sobre as pessoas, sobre o ser humano, que não corresponde à verdade bíblica, nem sobre a sociedade, nem sobre o mundo ao nosso redor. E nós vamos fazer uma leitura clara do que é o mundo. Que o mundo jaz no maligno, que tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso é o que há no mundo. E a instrução para nós é: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, se o Espírito Santo, irmão, se um anjo do céu, se um pregador da justiça parar na frente de você e começar a descrever sua vida, suas atitudes, suas respostas, voluntárias, involuntárias, automáticas, que nós temos com respeito às circunstâncias da vida, qual vai ser o diagnóstico? Não o que você e eu pensamos de nós mesmos, o que Deus pensa de nós mesmos. Será que é importante o que Deus pensa de nós mesmos? O que corresponde à realidade, irmãos? O que nós pensamos a respeito de nós mesmos ou como Deus vê quem somos? Será que nós estamos com essa doença do avestruz, irmãos? Será que você dizer para você mesmo assim, não, eu não sou assim. Não, veja bem, eu não sou assim. Vai mudar o fato de você ser assim? E você se esconder com a cabeça enfiada na terra? Vai mudar o fato que é assim que Deus te vê? Que é assim que Deus me vê? Vai mudar, irmão? Se eu abrir um buraco aqui e enfiar minha cabeça, eu posso pregar para mim mesmo que ninguém está me vendo, irmão? Esse tipo de tolice, esse tipo de coisa, de atitude que nós temos com Deus. O Deus que tudo vê, que tudo ouve, que sonda mentes e corações, que todas as pessoas estão nuas diante dele. Estão com o seu pescoço destroncado e separado em pedaços diante dele. Quando Hebreus 4,12 diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem nós havemos de dar contas, significa que cada célula do seu corpo, cada neurônio, cada átomo que existe na sua matéria, cada uma das suas coisas, cada coisa do seu coração, cada pensamento que você conhece, consciente, cada intenção, tudo está nu diante de Deus. E não é uma observação passiva. Porque o texto diz que é diante daquele a quem havemos de dar contas. Não é uma observação passiva. É uma observação ativa. Diante daquele que ninguém engana. A salvação é para todos aqueles que reconhecem que sem Cristo estão perdidos e não tentam se esconder de nenhuma maneira. Se eu ir na igreja domingo, né? Ah não, se eu começar a contribuir com os pobres, se eu fazer orações, penitências, se eu cumprir os sacramentos. Então pode ser, não, mas se depois que eu morrer, não, pode ser que ainda tenha um caminho. Por que você acha que sempre a religião tenta encontrar um caminho? Porque a religião falsa, a religiosidade mórbida, ela ignora a realidade da natureza humana. Ela ignora. Amém? Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Ele ama o seu pecado. Ele sabe que se verdadeiramente se voltar para Cristo, há muitas coisas para deixar de lado. Né? Agora você imagine que bênção, irmão, irmã, eu e você temos de sermos substituídos pela natureza divina, habitando em nossos corações. Que é isso, irmão? Tem alguma coisa melhor que essa, irmão? Vendo Deus produzir em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. O Deus que está sobre todos
os seus filhos, age por meio de todos os seus filhos. Meu Deus, irmãos. Os irmãos percebem como nós trocamos um tesouro por migalhas de pão? O Deus que habita no Lucas, no Pablo, no Isa. Deus habitando em nós por seu Santo Espírito. Deus se movendo em nós. Deus compartilhando conosco suas intenções, seus sentimentos, suas boas obras. Deus como um rio fluindo dos nossos corações. Deus encharcando por onde passa. As pessoas observando o nosso procedimento em Cristo, por meio de Cristo, para Cristo, e glorificando ao nosso Pai que está no céu. Aí sim, vendo a luz de Deus brilhando através de nós, e alcançando as pessoas que estão ao nosso redor. E nós nos tornando testemunho vivo de Deus nessa terra. O livro que as pessoas vão ler. A Bíblia que as pessoas vão ler. O Cristo da Bíblia. O Cristo que agora, através da igreja, irmãos, demonstra sua multiforme sabedoria, sua multiforme graça, alcançando as pessoas ao redor do mundo, enchendo a terra do conhecimento da glória de Deus por meio dos seus filhos. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que sejam manifestas as suas obras, essas boas obras feitas em Deus, preparadas antes da fundação do mundo. Porque quando nós falamos de salvação por meio da fé, pela graça, somente pela fé, as pessoas pensam, vou ficar dormindo aqui. Dormindo é ímpio, irmão. O ímpio está dormindo, como dormindo. O ímpio está como se estivesse em trevas. O cristão é um manancial de vida. Se Deus está em atividade, você acha que Deus está dormindo? O que você pensa, irmão, sobre isso? Deus é um velhinho barbudo sentado numa cadeira? Deus está dormindo? Deus não está em plena atividade? A Escritura diz que Deus está sustentando todas as coisas. A Escritura diz que Deus trabalha. O Senhor Jesus disse em João 5, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A minha comida é fazer a vontade do seu Pai e realizar a sua obra. Deus trabalha. Deus continua trabalhando. Deus trabalha por nós, em nós, através de nós, por meio do seu Santo Espírito. Deus trabalha. Deus continua fazendo. O Senhor Jesus continua fazendo e ensinando desde que foi assunto ao céu, desde que foi derramado o seu Espírito, desde que você creu e recebeu nova vida e o Espírito veio habitar em você. Ele continua trabalhando em você, por meio de você. Essas são as boas obras. Esse é o povo da luz. Esses são os filhos da luz. Eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Creiam em mim para que vos torneis filhos da luz. Nós não somos das trevas, nós não somos da noite, como diz 1 Tessalonicenses 5. Somos do dia, somos da luz. Nós não devemos nos conformar com os pensamentos da escuridão, não ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, como diz Efésios capítulo 5, verso 7 em diante. O fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade. Isso é o resultado de nascer de novo. E Paulo diz, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Nós não temos nada a ver mais com essas coisas. Antes reprovai-as, ele diz. O que eles fazem é oculto porque eles odeiam a luz. A luz veio ao mundo, eles amaram as trevas, porque suas obras eram más. O que eles fazem é oculto, Paulo diz, só referir é vergonha. E ele diz, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas,
porque tudo que se manifesta é luz. E essa luz prega, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós não somos da noite, irmãos. Nós somos do dia. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que sejam manifestas as suas obras, porque feitas em Deus. Isso é fruto de novo nascimento. Vamos voltar ao nosso inventário, irmãos. Porque o ramo colocado na videira foi posto para dar fruto. Mais fruto. Muito fruto. Foi para isso que ele foi posto na videira. Um ramo na videira. O Lucas. Fruto. Fruto por dentro, fruto por fora. Fruto do Espírito por dentro. Caráter, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto do Espírito por fora. Atitudes que realmente manifestam a vida de Deus através das suas mãos, dos seus olhos, dos seus pés. Frutos. Vida sendo manifestada. Pessoas firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Pessoas que manifestam a luz divina. Isso é fruto de novo nascimento. Sabe, irmãos, me preocupa bastante o fato de vocês estarem ouvindo isso. Porque se tem uma coisa que é verdadeira com respeito ao juízo, é que ninguém abre a boca diante de Deus no juízo. Isso é muito claro em todas as páginas das Escrituras. Os homens perceberão que são indesculpáveis diante de Deus, como diz as Escrituras, para seres justificado pelas tuas palavras, dizendo a respeito de Deus, e venhas a vencer quando fores julgado. Pense sobre isso, irmão. Você pensa, irmão, que alguém lá no inferno vai começar a dizer assim para Deus: o Senhor foi injusto comigo. Hã? Pensa bem, eu fui uma criança obediente, eu passei em todos os anos, ó. Cheguei na 8ª série, fiz o 2º grau, fiz faculdade, nunca tirei nota baixa, nunca envergonhei minha mãe, né? Minha mãe ensinou eu a trabalhar. Oh Deus, trabalhei a vida inteira para dar o melhor para minha família. Comprei uma casa, comprei um carro, me aposentei cedo. Nunca envergonhei meus pais, não usei droga, não me prostituí. Mas o julgamento de Deus é com base nisso, irmãos? Não, não, não. Não, não. É com base só com uma coisa só. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Esse mesmo moralista vai chegar para o outro que está lá junto com ele e dizer assim: ó, pense nele, eu conheço ele, eu vi ele. Eu vi ele trair a esposa, eu vi ele enganar no serviço, ele rodou, ele estudava comigo, rodou vários anos. Envergonhava os pais dele, desonrava o pai dele. Eu não mereço estar aqui. Ele merece estar aqui. É? Será, irmãos? Quem não crê, já está julgado. Qual é o julgamento? Ele não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É o Jesus das Escrituras que salva. Deus homem, sem pecado. Morto no madeiro para levar a nossa condenação. Salvação a ser recebida unicamente pela fé, para a justificação. Somente pela graça, somente por Cristo, somente pela fé. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E diante de Deus, todos nós vamos ficar, ó, irmãos. E quando o evangelho é pregado,
O evangelho que é um perfume precioso para alguns, segundo Paulo, que diz cheiro de vida para a vida. Para os que se perdem, é aroma de morte para a morte. Cheiro de vida para a vida, aroma de morte para a morte. Isso não é para amedrontar você, não. É para aterrorizar você e eu. Fujam da ira vindoura. Qual é a única maneira de escapar da ira vindoura? Confiem totalmente, exclusivamente, sem nenhuma reserva, suas vidas a Cristo. Mas Ele levará sobre si, e levou sobre si, todas as nossas iniquidades. Todas. Para que agora nós possamos estar livres da condenação do inferno. E possamos viver de maneira piedosa, justa e irrepreensível nessa terra. São as boas obras que resplandecem a luz divina e confirmam a nossa salvação e a nossa vocação. Está cheio de gente que é ímpio. E pior do que um ímpio é um falso crente que pensa que é crente. E a vida de Deus vai ser revelada na sua existência nessa terra. Quem olhar para você vai saber se você é um ímpio. E não é difícil saber. Não é difícil saber. Sua mulher pode contar. Seu marido pode contar. Seus filhos podem contar. Qual é a realidade da sua vida espiritual? E talvez você seja um bom ator, eu seja um bom ator. Mas de Deus ninguém esconde nada. Nem de bom, nem de ruim. Deus sabe até mesmo a intenção dos homens. Do começo até o fim. Todas as intenções dos homens. Até mesmo, irmãos, quando nós ajudamos alguém, nós nos gloriamos de ter ajudado alguém. Ajudamos alguém com o peito estufado. Deus conhece as intenções dos homens. Deus conhece. E nenhum desses homens, cheios de boas intenções, superavam os fariseus, que pegavam uma folha de cominho e de coentro e separavam as pequenas folhas dentro daquele ramo para dar exatamente aquilo que diziam ser a parte de Deus. E aqui eis um fariseu que o Senhor amava e queria salvá-lo. Como Ele ama você e eu se estamos nessa condição. E continua querendo nos salvar. Né? E a porta da salvação está aberta para todo o que nele crê. Tem a vida divina, a vida eterna, a vida que não perece. Algo que é incorruptível, glorioso. Bendito seja o Senhor, meus irmãos. São muitas bênçãos de estar em Cristo. Mas duras penas são trocar o Senhor por outros deuses. Nós estamos diante de um ano aí. Há muitas decisões a serem tomadas. A gente observa que todos se reúnem em família e começam a refletir sobre o ano que passou. E a gente ouve os lamentos dos irmãos, sempre os mesmos. Eu queria ter mais tempo para Deus, não é assim? Ano que vem eu vou fazer diferente, faz igual o outro ano, o outro. Às vezes já passou 30 anos, já passou 40 anos. Nós estamos tropeçando nos mesmos pecados, passando nas mesmas provas, as mesmas lutas, porque reprovamos, temos que voltar de novo. Né? E os anos se passam e chega um dia que a vida finda. Prepara-te, ó homem, para encontrares com teu Deus. Porque amanhã pode ser tarde. Amém, meus irmãos? Prepare para encontrar com teu Deus. Prepare, resolva esse problema. Se você não crê em Cristo, a ira de Deus está sobre você. A ira do Todo-Poderoso. Pode ficar brincando, irmão.
É como se você estivesse num vagão desgovernado, rumo ao precipício, mexendo no celular. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Não vai mudar o fato, irmão. Você enfiar a cabeça dentro da terra. Ignorar não vai mudar o fato. Não vai mudar o fato. Ah, mas Deus é tão bom, por isso que ele tem que te condenar. Porque Deus é bom, nós não. Se ele ama verdadeiramente os bebês, ele tem que aborrecer o homicídio. Se ele ama o casamento, ele tem que odiar o adultério. Se ele ama o caminho da justiça, ele tem que odiar a maldade. E tem que dar uma resposta justa e santa para o mal, senão ele não é bom. O problema é, como eu disse, será que nós não nos encontramos nesse 9% dos cristãos que não fazem ideia de quem Deus é, irmãos? Por isso nós estamos escondidos num conceito equivocado de amor, de misericórdia, de bondade, esquecendo que o nosso Deus é fogo consumidor. A demonstração do Sinai tem que impressionar o nosso coração, irmãos. Até um animal, se tocasse ao monte, seria morto. Você imagina, irmão, vai chegar o dia, na segunda vinda do Cordeiro, em que ele vem para julgar o mundo e as taças da sua ira cairão sobre essa terra. E sabe o que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que nesse tempo os homens procurarão a morte por 5 meses e ela fugirá deles. Eles se colocarão ao sopé dos montes e dirão: caiam sobre nós e nos livrem da ira de Deus e do Cordeiro. Porque é chegado o dia da sua ira. Mas sabe o que diz a respeito dos salvos? Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. É isso que diz dos salvos. Fujam da ira vindoura. Hã? Pode ser que amanhã seja o seu dia de encontrar com Deus. Aí você vai ter 2 formas de morrer. Ou morrer nos seus pecados, ou morrer no Senhor. Aí você leia Lucas 16 e veja o que é morrer no Senhor, o que é morrer nos seus pecados. O que é estar sozinho na sua morte. O que é ir conscientemente padecer, sofrer sede, sofrer tormentos, separado de Deus. Amém, meus irmãos? Hoje é um dia de lembrarmos da onde Deus nos tirou, como diz o Salmo 40, não é? Num charco de lodo, colocou os nossos pés sobre uma rocha, nos nossos lábios colocou um hino de louvor a nosso Deus. Esses são os salvos, pisando num terreno seguro. Né? O Senhor nos ajude, irmãos queridos. O Senhor nos socorra. Que o Senhor resplandeça sua luz sobre nós. Nós possamos ver suas bênçãos. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos ajude a ver que em Cristo estamos satisfeitos. Em Cristo estamos totalmente supridos. Que nós podemos sair daqui felizes, caso esse seja a nossa situação. Estar em Cristo é estar totalmente satisfeito, totalmente suprido. E ainda que, por conta do nosso envolvimento com o mundo, estejamos como Asaf, irmãos, no Salmo 73, tendo inveja dos ímpios, pensando por que eles prosperam, por que eles vão bem, né? Por que tudo na minha vida dá errado depois que eu me tornei cristão. Né? Eu preferi o evangelho da prosperidade, mas depois que eu me tornei cristão parece que piorou, não é assim? Aí Asaf, no meio do seu salmo, muda a nota, muda para outra tônica. Ele diz: até que entrei no santuário.
Aí ele fala aquelas palavras que a gente conhece: a quem tenho eu no céu, além de ti, e não há quem me compraza na terra, a não ser a ti. Totalmente supridos, totalmente satisfeitos em Cristo, com todas as bênçãos espirituais, são resultados daqueles que confiam no Senhor. São como montes de Sião. Não se abalam, permanecem para sempre. Não é assim? Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento dissipa. Eles não prevalecerão na congregação dos justos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Agora, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor, sua esperança é o Senhor. Vamos orar, irmãos. Proclamamos, Deus, tua palavra.